Aí, você tá ali, músico profissional, cantando, tocando e tal, começa a gravar. Quando é que surge o 4x1? Então, o 4x1 surge em 2002. Eu trabalhava com a Aline Barros e também trabalhava com o Emerson Pinheiro, que é o esposo da Fernanda Brum. Sei. Toquei com a Fernanda Brum 2 anos também, né? E eu trabalhava muito com o Emerson em estúdio. Ele é produtor, eu gravava com ele. E virei parceiro de composição. E a gente fazia... Porque ele pegava disco pra produzir e falava: Salles, vem aqui pra casa, tem que me entregar um disco que tá faltando música, vamos compor. Aí eu ia pra casa dele, ele era recém-casado, cara. É mesmo? A gente é muito amigo, cara. Mais de 20 anos. E bem mais. E aí... E a gente ficava escrevendo música porque faltava repertório, aquela coisa de produtor também, né? E aí a gente estava gravando no estúdio, ele falou: cara, vamos montar uma banda, Salles. Aí tinha o Valmir Bessa, que é o batera do 4x1. A gente estava gravando junto. E nesse dia no estúdio, a gente sentou e a gente fez a primeira música do 4x1, que é a música Adorar a Deus. Há um caminho para a adoração, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus, me entregar. A gente pegou aquilo ali, fizemos uma demo. E aí a gravadora falou: pô, que legal, quem é essa aí? Eu falei: minha banda. Ela falou: desde quando você tem uma banda? Eu falei: desde ontem. Até a noite. Quem tá cantando? Eu falei: ele. Você canta? Eu falei: ele canta. Aí o Emerson também cantava, né? Junto comigo. E aí lançou a banda, cara. Aí em 2003 a gente lançou. Só que nesse disco tinha 5 pães e 2 peixinhos. Nesse já tinha? Nesse primeiro? Primeiro. Que foi... Explodiu. Cara, quando entrou... Essa música entrou na rádio primeiro, Adorar a Deus. Fez um barulho legal, o pessoal gostou. Pô, interessante, uma banda nova. Mas quando entrou 5 pães e 2 peixinhos na rádio, cara, aí foi uma loucura. Canta um pedacinho dessa daí pra galera. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. É muito bom. Cara, aí essa música foi um negócio, uma febre, meu irmão. É muito massa esse sentimento. Parece, não parece? Somente essa música aqui, ó. Sou feliz. Mano, essa aí, ele cantando. Não. Xande. Ele é. Cara, aquele vídeo. É muito aquele bom. vídeo, Arrepia. Ele é demais. Aí, cara, assim, a gente ficou assustado. Porque ele falou: meu Deus, o que tá acontecendo, cara? Aí o Emerson: cara, a música tá em primeiro lugar. Bicho, não sei o quê. Aí começou. Foi uma febre. A gente vendeu platina, né, cara? É mesmo? Foi assim. Na época que o disco de ouro era 100 mil. Entendi. O disco de ouro era 100 mil. Depois foi pra 50, depois 40. Sim. A gente, na época que o disco de ouro era 100 mil, a gente vendeu 100 mil cópias. Daqui a pouco 200 mil e foi... O negócio foi, assim... Interessante. Mas aí, eram 4 integrantes? Aí entrou o Duda Andrade, que era o guitarrista. 4x1. E aí vocês começaram, então, a, vamos dizer assim, focar nisso, porque vocês todos tinham outras atividades. Só. Então, aí o que acontece? Nessa época, eu tocava com a Aline, em 2003. Aí, quando surgiu o 4x1, não dava mais pra conciliar. Aí eu falei: pô, Aline e tal. A Aline é muito minha amiga, cara. Ela, o Gilmar, o esposo dela, somos amigos até hoje. E aí a gente não conseguiu mais tocar com ninguém. A gente tocava com a Fernanda também, o 4x1. Fazia muito show junto. Ah, é? Porque o cara era esposo aí dela. Vocês eram a banda dela. Tipo assim. Era a banda dela e o 4x1 abriu o show. Legal. Aí fazia aquelas casadinhas, né? Aí o escritório era o mesmo, porque, né, fazia os eventos, as agendas. Só que depois, cara, foi um negócio tão explosão que não dava pra conciliar mais. E aí a gente foi pra um lado, um 4x1, uma agenda intensa, no primeiro CD. Aí gravamos o segundo CD, que tem uma música que é uma música Dá vontade de pular. Conhece essa? Quando estou em tua presença, dá vontade de... Cara, isso foi uma febre nas igrejas. Foi uma febre. Foi um negócio de louco. Aí, era a hora do bate-cabeça, né? Exatamente. Quando o pessoal falou assim: não, mas essa música aí, 5 pães, é diferente, cara, mas agora não vai ter outra música dela. Cara, aí veio. Isso aí, dá vontade de pular. Foi uma febre. Quem compôs essa? Dá vontade de pular? O Emerson. O Emerson. Muito bom compositor. Muito bom. E nesse disco, tem a gente foi o primeiro a gravar
Vim para adorar-te, vim para... Uma versão, né? É mesmo? Foi. Aí logo depois o pessoal da Adoração e Adorador gravou também. São músicas que chegam num nível de, tipo assim, de ter sido cantada no Brasil, que você não sabe mais de quem Mas de quem é? A gente Não foi o primeiro a sabe gravar. É, interessante. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que conhece essa, né? És meu Deus. E aí tinha essa música nesse segundo CD. Cara, aí foi uma febre. Aí o Emerson saiu do 4x1. Porque ele não dava, cara. Não tinha como, né? A esposa dele cantora, né? E falou, gente, não dá pra mim mais. Aí entrou o Bruno, que tava namorando a Bruna Carla. Que aí virou nosso tecladista, né? Sim. Aí nós somos amigos pra caramba. Eu sou padrinho da Bruna e do Bruno, de casamento. E aí virou. Só que a gente lançou um chamado, mano. Pô, mas aí você só pega um marido de pessoa que canta, aí Que não dá, canta, não dá, né? Mas ele era namorado da Bruna. Aí casou. A gente é muito amigo até hoje. Aí, cara, na verdade, aí quando o Emerson saiu, aí a gravadora, tem que repensar, né? O Emerson é o produtor. Só que a gente lançou, tem um chamado, mano. Tem um chamado. Aí foi um negócio de Verdade. louco. Aí foi um negócio de louco. Manda um pouquinho da Del, tem um chamado. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Essa música, cantou muito. essa cantou muito. E aí a gente, cara, era uma agenda intensa, né? Show pra caramba, evento. Aí a gente tinha escritório, aí tinha uma empresa. Aí o negócio ficou, né? Foi muito bom pra gente, financeiramente também. Os direitos autorais, os direitos artísticos, os eventos, show de prefeitura, né? Então a gente estava... E a gente ficou numa pegada muito forte de evento, né? Mas a gente sempre, cara, evitava de tocar domingo. Quase domingo todo a gente estava na igreja, mesmo com essa agenda intensa. É óbvio que nem todo domingo eu estava na igreja, né? Por causa das viagens. Não chega a tempo. Não chega a tempo, né? Mas a gente sempre foi muito tranquilo, assim. E quantos CDs foram? Eu gravei 5 CDs com 4x1, né? A primeiro, que tem 5 Pães e 2 Peixinhos. O segundo, que é o De Volta à Inocência. Um Chamado, que é o terceiro. A Enquanto Haver Fôlego. E o CD Hoje. Aí depois a gente ficou um pouquinho mais rock and roll. Porque eu gosto muito de rock and roll. Não só eu, os caras também gostavam, né? E aí a gente... Foram 5 CDs. Foram 7 anos no 4x1. E quando que vocês começaram a parar? Então, aí Ou por quê, né? Quando a gente... Aí teve um primeiro contrato, renovamos o segundo contrato. E aí... Meu pai estava diagnosticado com mal de Alzheimer. E eu já estava bem junto com ele ali. Quando ele começou quando teve essa enfermidade, eu comecei a ficar muito com a igreja. Já era pastor. Mas já começou a comprometer? Já começou a ficar com dificuldade? Aí eu falava pros caras, ó, eu não vou, tem ceia. Se tiver agenda, só se for no Rio. No sábado. Aí começou a ter algumas, né? Aí eu falei, aí Deus, cara, foi muito claro. É a hora de parar. Isso foi muito claro pra mim. Isso é a hora de parar. Minha filha estava bem pequena, a Rebeca, me deu muito medo. Essa questão financeira. Né? Mas aí em 2010, meu pai foi impossibilitado de pastorear por causa do Alzheimer. Eu tive que assumir a igreja. Mas quase um ano antes eu tinha conversado com os caras, eu não vou renovar o contrato. Tá. Né? A gente tinha contrato, né? Pega advance, essas coisas. Tudo. Era uma coisa muito boa para renovar o contrato. E aí eu abri mão, né? E saí da banda para assumir a igreja. Aí eu quebrei financeiramente. Foi um momento muito ruim, assim. Ruim não, difícil. Difícil. A igreja não conseguia me absorver, né? Me dava uma ajuda de custo e eu casado, com uma filha pequena, cheio de muito desafio. Mas eu nunca fui tão feliz, cara. Assim. É mesmo? Cara, era um momento muito bom, assim. Assumir a igreja, um desafio atrás do outro e com muita paixão, entendeu? 2010.